Deus está sempre atento. Reflexão baseada em Atos 12, versículos 1 a 11. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa da Páscoa. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: "Depressa, levante-se." Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe então o anjo: "Ponha a capa e siga-me." E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava fazer." Meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus eterno criou o mundo pelo poder da sua palavra, quando Deus criou as árvores do bosque, todos os animais, a terra, o homem e a mulher, não os criou para viverem sem cuidados ou proteção. Não fomos criados para vivermos como um barco à deriva em alto mar, açoitado pelas águas e vendavais. O mesmo Deus que nos criou também é um Deus provedor e mantenedor. É um Deus que está sempre, sempre atento a toda a sua criação, principalmente a nós, seres humanos, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Jesus, nos seus ensinos, deixou bem claro este cuidado e atenção de Deus quando disse: "Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos que não conhecem a Deus é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos e irmãs, nesta porção descrita por Lucas, podemos perceber
este cuidado e atenção de Deus na vida dos seus servos e da sua igreja. Em apenas uma frase, esta porção poderia ser resumida: não importa as perseguições e cadeias pelas quais temos que passar. Deus está sempre, sempre atento para nos ajudar. Lendo esta porção de Lucas, podemos destacar algumas ações de Deus a nosso favor. Em primeiro lugar, Ele está atento para nos proteger. Herodes se levantou contra a igreja de Deus. Ao fazer isso, ele estava lutando contra o próprio Deus. Em nossas lutas, devemos ter em mente esta verdade maravilhosa. Como disse o apóstolo Paulo: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, versos 31 a 39. Em segundo lugar, Deus está atento para ouvir a oração dos fiéis. Lucas nos informa que quando Pedro foi preso, a igreja se reuniu e estava em constante oração. Ah, meus irmãos, como é importante o clamor constante que fazemos. Nossas orações sobem à presença de Deus como incenso suave e enchem as taças de ouro que estão nas mãos dos seres viventes. Em Apocalipse nos diz: ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, versos 7 a 8. Portanto, nunca paremos de orar e encher de oração e de incenso as taças que estão nas mãos destes seres celestiais. Nossas orações são transformadas em incenso e em resposta de Deus em nossas vidas. Em terceiro lugar, Deus está atento para quebrar todas as cadeias e nos libertar. Herodes havia ordenado 4 escoltas de soldados, cada uma com 4 soldados. Portanto, 16 soldados para prenderem apenas um homem humilde e pescador da Galileia. Isso me faz lembrar da oração de Davi quando disse: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmos 27, versos 3. Não importa a quantidade de inimigos ou cadeias impostas contra nós. O nosso Deus, com apenas um anjo, derrota os nossos inimigos e despedaça todas as cadeias. Fatos como este aconteceram no meio da nação de Israel, descrito por Isaías. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles,
E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Portanto, meus irmãos e irmãs, esta porção escrita por Lucas nos inspira e nos fortalece em nossa fé neste Deus maravilhoso que está sempre, sempre atento. Atento para nos proteger dos inimigos, atento para ouvir a nossa oração e a oração dos fiéis, e atento para quebrar todas as cadeias que nos prendem e nos colocar em liberdade. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, continuemos firmes nesta fé em Deus e nos seus cuidados, que sejamos sempre constantes na oração e que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor a nossa obra não é vão, mas teremos um grande e precioso galardão na eternidade, a vida eterna. Que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.